E a nossa qualificação, nós queremos ter que vai crescer barbaramente com esse intercâmbio. Mas nós temos, né, permanentemente essa preocupação na formação do trabalhador. Então, além dessa atuação importante na comunidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, hoje o Bezerra de Menezes tem buscado integrar-se cada vez mais com o movimento espírita gaúcho. Como tem sido isso, Léa? Olha, isso tem sido uma experiência bastante gratificante, porque esse universo ele é muito eclético, ele é muito diferenciado, né? Na nossa própria UD Navegantes, nós temos casas muito pequenas e tem o Bezerra que se transformou numa casa de proporções imensas. Bom, mas justamente por isso é maior a nossa responsabilidade nessa integração. E nós temos convidado sempre, para os nossos cursos de formação e qualificação, os colegas, enfim, irmãos da UD Navegantes, até porque eles nos trazem grandes contribuições com suas vivências, nós aprendemos com as soluções deles criativas, né? E podemos emprestar um pouco do nosso, enfim, né, do nosso grupo de estudo, da nossa qualificação. E há uma característica na casa que tem muitos trabalhadores que se dedicam à pesquisa, ao aprofundamento dos diversos temas, então isso enriquece muito, né? E o perfil do nosso participante nos grupos de estudo é algo que nós temos observado ao longo dos anos e principalmente tem se intensificado muito, a exigência cada vez maior. E o futuro? Quais são os projetos dessa instituição? O que almeja o Bezerra de Menezes? Bem, vocês devem ter observado na entrada da sociedade, tem uma maquete, que é a proposta de ampliação. A nossa ideia, se tudo der certo, é ampliarmos não só esse prédio, como também construirmos no prédio da frente, né, um edifício inicialmente garagem, porque a prefeitura exige espaços para estacionamento, para liberar as obras. Então a nossa ideia é construirmos um edifício garagem e acima apenas salas de aula, do outro lado da rua, já que essa característica da formação é muito forte aqui. Tem muitas pessoas que estudam aqui para aplicar os conhecimentos nas suas casas. Então, cada vez mais a gente carece de aumentar essa capacidade para a formação de trabalhadores, né? Há testemunhos que no plano espiritual já estaria desenhado, já vieram em algumas sessões mediúnicas, né? A casa do ponto de vista futuro, né? Então é interessante, tem um prédio de cerca de 12 andares aqui na frente, uma passarela unindo os dois prédios para evitar o fluxo de pessoas atravessando a rua e causando perigo, né? Então nós pretendemos buscar, alcançar, né, para acolher cada vez mais esse número imenso de assistidos que nos procuram. Nós estivemos também com o seu Osmarino, ex-presidente da casa, e ele relatou algumas histórias belíssimas de trabalhadores do Bezerra de Menezes. Há histórias que também te marcaram, histórias que tu consideres relevantes, que te liguem a esta casa? Sim, tem uma história assim que é um depoimento muito interessante de uma trabalhadora que agora é muito oportuno, eu gostaria de deixar registrado, porque nós estamos com um projeto de gestão ambiental. A nossa ideia é que essas sedes, e principalmente a nova, seja autossustentável do ponto de vista energético. E nós temos uma trabalhadora, né, dedicadíssima, e que nos relatou que estava com dificuldades. Ela mora na Grande Porto Alegre, estava com dificuldades de acorrer à sociedade para estudar. Mas ela vinha com aquela distância e não raras vezes faltava o trabalho por absoluta falta de condições, e ela não manifestou isso. Nós que perguntamos porque ela vinha faltando e a gente sabia que ela gostava de vir na tarefa, o que estava acontecendo. Ela disse, não, é que eu estava desempregada, estava com muitas dificuldades para chegar até aqui. Aí nos oferecemos para uma assistência, porque eventualmente o Bezerra assiste trabalhadores com cestas básicas, com passagens. Isso é uma rotina também que a casa adota para situações
assim, de emergência, né? Com muita cautela, muito cuidado para não ferir, né, as suscetibilidades assim, mas a gente faz isso. E ela disse que agora não precisava de ajuda, que ela estava feliz, que ela tinha conseguido um trabalho e que ela tinha um carrinho de papeleiro. Então que ela se sentia feliz porque ela, ao recolher aquele material, ela estava ajudando o planeta, se sustentando e mantendo o físico dela em forma, né? E é uma das trabalhadoras mais dedicadas do nosso atendimento fraterno. Então, às vezes, a pessoa olha a Casa Bezerra de Menezes com essa grandiosidade e pensa que o perfil do nosso trabalhador, claro, nós temos um trabalhador mais intelectualizado, estudioso, mas nós temos grandes trabalhadores, exemplos de trabalhadores de dedicação. Então essa história me marcou muito pela felicidade dela de estar trabalhando, vir de Gravataí, na Grande Porto Alegre, e com essa disponibilidade. E eu gostaria de deixar o registro como história, né, pitoresca, sim, que é onde eu pauto as minhas ações, que é em relação à minha avó, ficha 14 da sociedade, minha avó paterna, Ema Souza Duarte, que no início do século, né, uma médium mecânica, que quase não se vê mais essa característica mediúnica, porque apesar de analfabeta, ela psicografava com grande rapidez e presteza, quando em trabalho, e na sua vida de relação ela mal conseguia desenhar um nome para assinar alguns documentos, assim, mas com muita dificuldade. Às vezes, né, relatos do meu pai contam que na casa antiga da Dr. Timóteo havia uma sala única com quadro negro, sempre escrito fora da caridade não há salvação, e apenas um banco ao comprido onde as pessoas ali acorriam para assistir a então alguma palavra, algum trabalho em termos mediúnicos. E a avó também era uma pessoa assim, ela perdeu todas as filhas mulheres, desencarnaram, inclusive as gêmeas, com 33 anos, uma desencarnou, 3 meses depois a outra gêmea desencarnou, e a minha avó tinha uma tranquilidade para lidar com essa circunstância, né, que era um exemplo vivo da fé. E posteriormente ela perdeu tudo, né, em função de questões de herança, ela ficou sem ter onde morar. E a Casa Bezerra de Menezes a acolheu. Ela morou aqui como zeladora durante alguns anos e nunca perdeu nem o estímulo, nem a dedicação ao trabalho. Então, me sinto no compromisso de deixar o registro da história da Ema e me sinto em condições muito aquém da capacidade mediúnica e como trabalhadora que ela teve. E qual é o significado de hoje auxiliar a dirigir uma casa que faz parte da história da tua família? Com muita felicidade, mas principalmente com um compromisso muito grande, né? A responsabilidade, o compromisso de servir adequadamente é muito grande. Não é uma prerrogativa especial, e sim uma questão de relação de confiança. Eu sinto que isso é importante. Nós temos 12 membros do Conselho de Administração e são pessoas assim dedicadíssimas, né, diligentes, atentas. É uma característica da casa. Então é com muita felicidade que estou contribuindo nesse momento. Leia, o Departamento de Comunicação Social Espírita da Fergs agradece profundamente a oportunidade de poder entrar na história do Bezerra de Menezes e colher todas essas informações que são preciosas para todos os espíritas. Desejamos que a casa tenha êxito, que cresça e que se multiplique essa capacidade de auxílio e de iluminação. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.